Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora para todo o estado do Rio Grande do Sul, ao vivo, com Atualidades Pampa. Neste dia 24 de março de 2020. Você sabe que acompanha o nosso programa e dele participa através das nossas redes sociais, com a sua opinião, com o seu questionamento também. As restrições de saída, de estabelecimentos fechados, enfim, permanecem. Mas ainda no fim da tarde desta terça-feira, o governador do estado abriu um pouquinho assim a janela, inclusive para oficinas mecânicas de concessionárias e também outras oficinas, aquelas que a gente pode recorrer, que a mim parece que para quem tem carro é uma necessidade, né? Então, uma abertura assim muito leve, muito de leve, mas vamos continuar com o rigor do nosso recolhimento, né? Porque pelos números que estão aparecendo, mesmo que não estejamos nem chegado ainda na curva, aquela no pico, pelo menos eu acho que nós teremos um bom andamento desse coronavírus. Mas são muitos os assuntos que passarão por esta bancada, vamos conferir alguns deles. Vitorino. Pois a reforma da Previdência do Rio Grande do Sul sofre o primeiro revés na Justiça. Fim do mistério. Olimpíadas adiadas para 2021. Como o Japão está controlando com sucesso o coronavírus. O Ministério da Saúde regulamenta a telemedicina para atendimentos durante a pandemia. De vilã a aliada, como a tecnologia ajuda a driblar a solidão. Você sabia? O celular pode ser mais sujo do que a sola do seu sapato. Ah, bom. Bom. Mas aí é muito difícil. Aí é uma coisa difícil. Mas aí é muito difícil. Olha que eu limpo a sola do meu sapato, eu tento fazer o que estão dizendo, que é o sapato que a gente sai pra rua, a gente tem que tirar na porta de casa. Na porta de casa eu esqueço muitas vezes. Eu esqueço muitas vezes. Eu sou uma... Mas é hábito, né? Eu sou uma pessoa muito abusada. Só no dia a dia pra gente adquirir. Na continuidade da coisa, né? Porque assim como tem que limpar o celular, porque o celular a gente geralmente usa, toca nas coisas, usa o celular e ele realmente pode estar muito contaminado. Isso é o que diz o doutor Roberto Figueiredo, que eles chamam de doutor bactéria. Ele fala que tem bactérias fecais, bactérias de pus, vírus, porque a gente realmente usa muito o celular no nosso dia a dia e nem sempre a gente está com álcool gel ou com a mão limpa e a gente fica lá usando o tal do celular. Posso fazer uma pergunta? Eu entendi bem que no celular pode ter todas essas porcarias? Pode. E até mais. Desde que a pessoa não nojo limpe. do meu celular, não quero mais. Agora tem que pegar um paninho e tudo mais, então anota aí. Não pode usar o álcool etílico 70%, porque esse pode prejudicar o seu celular, ou o álcool gel, mas pode usar o álcool isopropílico, ou até mesmo aquele lencinho que a gente compra para limpar o bebê. Então, ali tem uma propriedade que é o quaternário de amônia, aquilo ali já é o suficiente, então, para limpar a tela do celular. Daí se fala, quantas vezes por semana e tal? Uma vez por semana é bom, mas quantas vezes mais você lembrar de limpar o celular, melhor ainda. Claro, para aqueles profissionais da saúde que estão sempre com o celular em contato com pessoas realmente que podem estar contaminadas, a dica é que realmente higienize o seu celular todo dia. Lenço umedecido, então, tá valendo. Lenço umedecido. E será que isso vale para outros itens ou é só para... Vale para tablet, vale para computador, vale para nós vamos bater lá na tua casa. Vou fazer um mercado paralelo de lenço umedecido. Já quer revender. Já quer revender aí, ó. Aí, Procon. Eu queria aproveitar a dica da manchete para dar um alerta, porque realmente eles começaram a trabalhar agora o conceito de deixar o sapato na entrada de casa. Verdade. Então, não se trata de quem tem mais ou quem tem menos, mas de fazer as duas atitudes. Tu, por exemplo, pra ti tá mais fácil, é só um pé que tu deixa, né? Muito bem lembrado, dona Magda. Muito tá no ar, dona Magda.
Ponta no ar. E quando falaram que tinha coisa ruim no celular, eu pensei que era mensagem. Gente, o senhor ia falar isso, Não deixar na frente de ninguém. Também. Não emprestar para os Deve outros. dizer assim, sabia que meu celular pode estar mais sujo que a sola do meu sapato, daí a Mas pessoa daí, já vai ó, se essa é uma boa afastar, desculpa. entendeu? A mulher vai lá pegar Não o celular do marido e tu diz, não, Olha você o tá vírus. infectado. Olha o Olha vírus, viu? olha o corona, olha o corona. Vai te infectar aí com esse Eu negócio aí. desinfetei o meu celular E ele se desmanchou. não conecta mais no site da Folha de São Paulo nem do UOL. Ele começou cedo já. Começou cedo já. Ó. Então, por favor, comece com a sua manchete. ou Eu você quero vai- começar com a minha manchete e quero emendar a minha manchete com a da Ali. Ó. Porque a Ali levantou Olha, uma agora questão ele manda. interessante da Olha, tecnologia. ele Tá emendadora, ó. Tá começando, tá emendadora, começando. Marcelo. Tá assim que começa. Vai Aquele lá. que emenda. Vai lá. Não, é que Assim, a sim. manchete dela, ela é convergente à minha, ou a minha é convergente à dela. Embora eu tenha falado da Previdência, eu quero tocar num assunto que ontem eu fiquei de levantar aqui e acabou passando, nós não tivemos tempo e eu não falei, que é a forma como estão congestionados os sistemas da internet no Brasil. E sabe quem é o culpado? Você. Você. Hoje eu contabilizei, somente um cidadão me mandou 37 mensagens. Eu recebia em média de 350 a 400 mensagens por dia. Estou recebendo mais de 1.000. 99% é bobagem. Só o vídeo da Cláudia Raia e o vídeo do Mion, eu recebo 15 por dia. Esse está liberando. Mais Eu o do outro, do Fetter. mais, é um saco. eu não Desculpa, aguento pode mais. falar. Então, assim, gente, falando sério, a tecnologia, a Ali vai abordar o tema dela, a tecnologia está ajudando você a contornar a solidão. Mas você tem que entender que tem que haver limites. As pessoas estão se tornando inoportunas. Tem gente que acha que é agência de notícias, quer ser a France Press, a United Press ou coisa assim. Porque passa o dia mandando mensagem, entupindo a caixa das pessoas. Aí tem aviãozinho que pisca, o bonequinho que dá um abraço, o Jesus Cristo que bate palma. Gente, calma. Calma. Você quer conversar com alguém? Mande uma mensagem para essa pessoa. Converse o tempo que você quiser, seja por texto, seja por voz ou até por vídeo. Você quer mandar uma mensagem que você julga importante para um grupo de pessoas? Manda para um grupo de pessoas. Mas aquele maldito botão do enviar para todos, esquece. Esquece porque essa porrinhola está infernizando e tornando a internet lenta. Tem gente que usa a internet para trabalhar. Muita gente, agora mais do que nunca, está usando a internet para trabalhar em casa, home office. As pessoas precisam baixar arquivos pesados, mandar arquivos pesados. As pessoas precisam trabalhar, contatar sites, procurar sites no exterior. Você com o seu bonequinho piscando, a sua tacinha de vinho derramada, ou você mostrando a cor da sua unha nova, ao mandar para 1.000, 1.200, 1.500 pessoas, você está enchendo o saco das pessoas e está congestionando a internet. Todas as operadoras estão pedindo, gente, usem, não precisa usar com moderação, mas use com racionalidade. Converse com o seu amigo, com a sua amiga, com o seu familiar o tempo que você quiser. Mande mensagem para ele o tempo que você quiser. Mas esqueça o botão do enviar para todos. Você se tornou um chato e uma chata. E o que é pior, está comprometendo aqueles que precisam da internet, de velocidade, de suporte para trabalhar. E até mesmo aqueles que precisam para fazer da tecnologia, que era uma vilã, agora Eu fiz um apanhado hoje do top 3 dos que mais chegam. É grave, vamos apoiar. Escute até o final, compartilhe em toda a rede. Cara, esse é de 30 em 30 segundos. Alguém tem um vídeo inédito com alguma informação que não procede. De 2 anos atrás. Tá, deixa eu só fazer assim, um parênteses nisso aí, porque a última vez que o Vitorino falou sobre as pessoas que mandavam muita coisa, alguns telespectadores nossos ficaram ofendidos, ficaram magoados, né? Ficaram chateados, que não iam mandar mais coisa e tal. Então, assim, quando os guris falam isso,
tem nada a ver com o telespectador. Vem de todos os lugares, são coisas Quando você manda, pesadas. é que as pessoas, quando mandam uma mensagem para Atualidades Pampa, elas estão mandando uma mensagem para Atualidades Pampa para ser lido por você, pela Carla, ou quem tiver. Quando alguém manda uma mensagem para mim, olha, oi, Gustavo, tudo bem? Isso aqui eu acho que é interessante. A pessoa mandou uma mensagem para mim. Mas quando vem aquele assim, o Senado, o STF se reuniram, já mandaram a Globo tirar do ar. Eu não aguento mais aquela Compartilhe antes que o YouTube delete. É que eu tô... Eu não aguento mais essas bobagens. E fora que já está comprovado, tenho acompanhado muitos psicólogos falando exatamente sobre esse isolamento social. As pessoas estão cada vez mais angustiadas com o nível e com a quantidade de informação. Então a pessoa tem que selecionar aquilo que ela quer assistir, porque daí sempre tem uma solução, sempre tem o certo. Aí tem aquele que tem a solução de todos os problemas, não escuta todos os especialistas que estão tratando. Então, realmente, chega muita informação no celular e as pessoas se angustiam cada vez mais. Então, isso não é bom. Até o recomendável é escolha os lugares que você vai se informar e assista essas coisas, mas não fica o tempo todo recebendo mensagem. Porque, assim, ó, a gente abre o nosso WhatsApp, tem, assim, 100 mensagens do grupo, 50 mensagens do outro grupo, 80 mensagens. Aí tu não consegue dar conta de tudo aquilo. E aquilo causa uma certa angústia. Não, e assim, ó, fora o fato que isso é uma indelicadeza, mas eu sou obrigada a tirar o áudio. De vez em quando eu vou olhar se tem alguma coisa da TV, porque parece um caixa de supermercado. Eu acho que é dinheiro que está entrando na minha conta, moedinha, não é. Eu tenho todas as notificações desativadas, eu não ouço nada. É só não, porque senão eu tava enlouquecida. Olha, falando em comunicação, mas eu recebi assim, eu não tenho culpa. Pelo menos é música, né? Não, e a pessoa é no nosso WhatsApp. É no nosso WhatsApp. Não pode ligar, gente. Posso falar então sobre essa questão? Pede, mas não adianta, as pessoas. Esse casal liga sempre, eu já vi aqui eles. Eu tenho uma curiosidade de saber o que espera quem liga pro programa. Será que pensa, olha, quer falar agora com a vamos gente? Entrar ao vivo com o fulano? Será que espera mesmo? Será que ele acha que é isso? Desculpa, mas eu só A ideia é essa, o plano. Vamos ligar para Atualidades. Vou entrar ao vivo na Pampa. Acho que eles vão me botar no ar hoje. Olha aqui, ó, eu acho que foi sobre o teu assunto aqui, ó. Desculpa, Vitorino, nós pagamos internet cara e com velocidade ruim. É isso que tu estava falando? Não. Eu não falei de internet cara velocidade ruim. Eu falei dos chatos e chatas que sobrecarregam então a tá, internet, não é isso, então. Apertando o maldito botão enviar para todos. Tá, e aí a Ari estava falando então, aí, exatamente, tocou o telefone pra gente atender uma ligação. Bom, pra ver que o excesso nunca é bom, né? Porque antes se debatia, as coisas vão mudando e agora a gente vê a tecnologia, claro, quando não é nem excesso, sendo aliada de muita gente. Então, para quem, diferentemente de mim, não está com crianças em casa e pode fazer uso da tecnologia e do seu tempo também, que está trabalhando de casa, mas pode gerenciar, há uma série de possibilidades para deixar a solidão para lá, focar em outra coisa, ter alguns projetos, e essa é a ideia do que eu venho falar aqui. Claro que streaming, filmes, WhatsApp, redes sociais, isso aí todo mundo já sabe, já usa alguns, como o Vitorino falou, excessivamente. Mas eu vim com algumas ideias que estão pipocando na internet e possibilidades, tem ferramentas para isso. Por exemplo, uma é aproveitar e aprender um novo idioma. Tem podcasts, tem canal, tem uma plataforma global de streaming que oferece podcasts, áudios. Então, pode ir lá, se programar, põe na sua rotina, aprenda um idioma novo. Outra opção, sim, é usar as ferramentas de comunicação para fazer um happy hour ou uma reunião com os familiares pelo WhatsApp. O Instagram recentemente também viabilizou as mensagens de vídeo, então pode ir pela mensagem ali, o direct, mensagem direta, e fazer um grupo, conversar, trocar ideia, não se sentir tão só. Outra ideia que está rolando bastante é a prática de yoga, até porque o yoga, tu trabalha a respiração, tu dá aquela acalmada, as pessoas estão muito ansiosas, tem aplicativos, só baixar, e quem sabe não é hora de fazer um yoga e para também não ficar mandando recado para todo mundo no WhatsApp, né, Vitorino? Porque, pô... Outra opção, parei que eu tenho mais ideias. Ainda. Vitorino, tu não pode citar o nome dele porque ele fala. Tá falando. Então, peraí, já volta pra cá. Livros,
Eu vejo muitas pessoas falando, ai meu Deus, não tenho livros, não passei na livraria. Dá para ler no celular. Os celulares hoje contam com aplicativos que pode baixar, tem uma infinidade de opções de obras ali, claro, para quem não está habituado à leitura de e-book, mas pode ser o momento de aprender algo novo. E por fim, minha sugestão também, lista de assuntos pelos quais você se interessou a vida inteira e nunca teve tempo de aprender. Bom, é hora talvez de se tornar amigo do YouTube e descobrir tutoriais, dicas, vídeos, aprender algo novo ali pelo YouTube, que tem uma série de informações interessantes. Então tá aí uma forma de usar sozinho, mas sem se sentir, né, abandonado e, quem sabe, aprender muitas coisas novas durante esse período. E não encher o saco de ninguém. E não encher o saco de ninguém. Mas que isso não é vocabulário para esse programa? Eu achei muito legal do governo federal. O presidente Bolsonaro, né, resolveu conversar com os governadores. O Ruschel trouxe esse assunto ontem com os governadores. Começou com os governadores do Nordeste, que são oposição a ele, oposição clara. Mas no momento dessa pandemia, todo mundo tem que se unir, essa que é a grande realidade. E eles fizeram uma videoconferência, o que várias pessoas têm feito hoje. Aliás, tem uma amigona minha de aniversário, Fabiana Fagundes, meu beijo todo especial para ela. Elas estão fazendo exatamente uma videoconferência entre as amigas. Mas voltando para o governo Bolsonaro, essa é uma dica que deve seguir. Porque é muito mais fácil tu conseguires reunir todos os governadores do Nordeste, todos os governadores da região Sul, todos os governadores da região Sudeste, enfim, através de uma videoconferência. E mais barato, é mais rápido. Então, que fique os aprendizados dessa época para depois também. Que essas reuniões e que essas conversas não sejam uma coisa só de agora e que elas continuem depois que acabar esse pesadelo. Sabe que os governadores do Nordeste querem? Eles não são oposição ao Bolsonaro, eles querem dinheiro. Sim, mas eles são oposição. Que antes eles tinham. Não, é que antes eles tinham. O Bolsonaro disse, vocês precisam o quê? Preciso de uma pontezinha, tá, eu faço. Sim, mas a nossa situação mudou, né? Eu quero dinheiro. Não, eu faço a ponte. Preciso uma usina de água, não sei o quê. Tá bom, eu faço a usina de água. O Bolsonaro tá fazendo assim, não tá mandando dinheiro. Porque o dinheiro do Nordeste sempre escorreu pelas mãos dos governantes lá e nunca chegou à população. Porque se a gente olhar o que o Nordeste arrecada de dinheiro e o que vai para aquela região, é absolutamente desproporcional. Os governos de esquerda, em vez de levarem a riqueza e o desenvolvimento do Sul e do Sudeste para o Nordeste, trouxeram o coronelismo e o oportunismo nordestino para o Sul e do Sudeste. O coronelismo é parente do coronavírus. Dona Magda, sem prejuízo do que disse o Vitorino, não foi a matéria abordada nas reuniões, tá? Sim. As reuniões eram exatamente só coronavírus e distribuição de verbas e estratégias para fazer. Ela começou com a região centro-oeste, né? Depois foi avançando e já tivemos a nossa. E eu até queria fazer a correlação, essa aí, eu acho que essa própria medida do governador liberando as oficinas vai dentro do pedido que foi feito pelo coordenador, especialmente, falou o ministro da Infraestrutura e o da Saúde, exatamente definindo as estratégias para não trancar fronteiras, né, que são importantes, e especialmente mercadorias ou objetos que são importantes para o funcionamento do país. Então, depois da reunião, veio a decisão do nosso governador equilibrando as oficinas. Eu acho que vai em consonância com o que está pedindo o governo federal. Diz assim, serviços agropecuários e veterinários de cuidados com os animais em cativeiro, serviços de manutenção, de reparos ou de conserto de veículos, de pneumáticos, elevadores e outros equipamentos essenciais ao transporte, à segurança e à saúde, bem como a produção, a industrialização e ao transporte de alimentos e de produtos de higiene. E aí vai produção, distribuição, comercialização de equipamentos, de peças, de acessórios para refrigeração, e aí vai estar na lista das atividades públicas e privadas essenciais, segundo este novo decreto. Mas nós falávamos... Desculpa, eu interrompi. Desculpe. Não, só não queria perder a dica, porque ainda está faltando... Eu achei que tinha encerrado, desculpa. Não, porque essa é o mais interessante. Nós temos acompanhado os embates do governo federal com o governador de São Paulo e com o governador do Rio de Janeiro.
com os quais foram os únicos que ainda não aconteceu a reunião. A reunião Sudeste ainda não fez, ficou por último. Não sei se estrategicamente ou não sei porque exatamente era tentado construir uma harmonia com os demais governadores e deixar os que estão díspares, né, o governo de São Paulo e do Rio de Janeiro, por último. Então se aguarda como vai ser essa reunião, se ela vai ser tão produtiva quanto foi com os outros governadores. Porque eles estão claramente fazendo politicagem. O governador do Rio de Janeiro e o governador de São Paulo, eles estão pensando numa próxima eleição. Eles não estão preocupados. Pior é que é isso. Estão tirando proveito dessa pior é que é isso. Essa é a visão algumas pessoas disseram assim, tu viu como fala o fulano, assim, ele melhorou? Eu digo, não, ela está em campanha. Campanha está em campanha. Um governador por aí. Magda, sobre o abrir e fechar, o governo precisa tomar uma atitude urgente. O Bolsonaro já tocou no assunto. O Brasil pode parar por desabastecimento. Os caminhoneiros não têm onde comer. Tem caminhoneiro que faz café de manhã, viaja o dia inteiro e à noite tenta se virar com o que tem. Banana que compra na estrada, de vendedor ambulante, coisa e tal. É muito grave a situação dos caminhoneiros. Porque generalizou os postos de gasolina, de combustíveis, né? Porque, sabe o que acontece? Os restaurantes de beira de estrada, eles não são concessões federais. Portanto, o governo federal não pode obrigar esses restaurantes a abrir. Esses restaurantes estão vinculados a leis municipais ou a leis estaduais. Então, o que acontece? Você vai viajar do Piauí para o Maranhão, você vai fazer 800 quilômetros no meio do nada. Tem 3 restaurantes naquele trecho só. Fechou os 3 ou fechou 2, você não tem onde comer. Acredito que foi assim... pauta, dona Magda, olha com a importância dessa reunião e traz bem, Vitorino. Foi exatamente a pauta do ministro da Infraestrutura, exatamente esse item específico. Os caminhoneiros que são indispensáveis. Agora nessa hora de abastecimento. E precisam comer. E tem mais as lojas de conveniência também, né? Que também estão fechando 7 horas da noite, o que complica também. Tem que ver onde elas ficam. Para tomar cerveja, né, Tem que ver onde elas ficam. Marconi, o brasileiro tu conhece. Mas eu digo para a questão dos caminhoneiros também. O problema de se estabelecer essa coisa dos restaurantes para os caminhoneiros é o seguinte, é que nem todos os restaurantes ficam na rodovia. Às vezes tem um que fica 50 metros na ruazinha de dentro, na linha não sei o quê, lá em Vila Trocococa do Norte. Aí, como é que você faz? Como é que você cria um regulamento para abarcar todo mundo? Então, assim... aqui em Porto Alegre nós tivemos o movimento dos donos de restaurantes, das praças de alimentação dos shoppings, pedindo para serem incluídos naquela medida do prefeito, exatamente para estabelecer uma regra que estava com problema de movimento, o shopping não abria, parar. Bom, esse é um estabelecimento de alimentação. Agora, tenta imaginar alguém que está na estrada Salvador, Vitória da Conquista. Foi o exemplo que tu desse. Entendeu? Aquele ali tem que estar aberto. Agora, como é que você libera esse e obriga aquele a abrir? Esses postos de combustíveis, por exemplo, com lojas de conveniência que estão fechados, esses não tem como amontoar a gente, como fazer como os da cidade. São diferentes. É um negócio complicado. Olha bem, eu estou levantando. E como cada um entende o que quer. Pois eu estou levantando a questão aqui porque a situação dos caminhoneiros é grave. Hoje eu conversei com o doutor Zé Carlos Silvano, que foi o presidente da Sindicato dos Transportadores de Carga, o dono de uma grande empresa de logística. Ele disse, os caminhoneiros estão passando fome. É verdade, daqui a pouco vai ter um desabastecimento. E os caras não querem parar de viajar porque eles têm que pagar a prestação. Deixa eu fazer uma saudação aqui e acredito que todos os nossos telespectadores vão concordar. Nós falamos aqui durante a semana passada, se não estou equivocada, sobre o Grupo Zafari, né? Que abriu um horário de manhã, um horário aos sábados para atender os idosos, enfim, as pessoas com mais de 60 anos, com prioridade, enfim. Agora quero avisar que eles comunicaram hoje que todos os hipermercados e o country, enfim, esses vão começar a fechar às 20 horas. Tá? Não tem mais aquele horário até meia-noite, às 20 horas a partir deste dia 24 de março. Mas o mais importante é que ontem nós lemos aqui sobre o Instituto Florestal, que está motivando, pedindo contribuições aos empresários, às pessoas físicas, Instituto Cultural Floresta,
né, que é composto por empresários do estado do Rio Grande do Sul. E um dos itens deles, eles queriam 10 milhões de reais para comprar um certo equipamento e 500 mil reais para comprar outro tipo de equipamento. Pois nesta terça-feira, o Grupo Zafari doou 10 milhões de reais para o Instituto, para que ele faça as compras que tem que fazer e que abasteçam os hospitais com o material, o equipamento que tem que ser importado. Que bom. Eu acho que os parabéns ao Grupo Zafari. Que coisa O Grupo Zafari sempre está parceiro dessas atividades, né? É que os grandes empresários, aqueles que vão conseguir sobreviver a essa crise e tudo mais, eles vão precisar ajudar os outros. Claro. Em todos os sentidos, na compra de materiais, de repente, nas próprias pequenas empresas, vai ter que ter ajuda, além do governo, vai ter que ter um envolvimento desses grandes empresários. Então, parabéns ao Grupo Zafari e que outros estejam também nos assistindo e que façam as suas Tem outros grandes grupos aí que poderiam manter ajudar. os clientes vivos, Eu né? só quero esclarecer que a gente tem sido muito cobrado nas redes sociais privadas, né? Que a gente falou primeiro daqueles saques que haveriam pelo Fundo de Garantia e também aqueles R$200. Não foi, isso não é uma coisa que tu bola, que tu tem a ideia, tu toma a decisão, mas para executar, para definir, para ver os orçamentos, demora. Ainda não foi assinado, estão sendo elaborados. Tão logo sair, a gente vai municiar a todos de informação, né, do como é que vai ser o quadro, da onde vai sair o dinheiro, quem serão os beneficiados, quem serão os cadastrados. Então, não saiu ainda nem a definição daquele saque do Fundo de Garantia, aquele dinheiro que nós trouxemos aqui, que saiu do PASEP e que irá para o Fundo de Garantia para ser distribuído, nem aqueles próprios R$200 que serão importantíssimos durante 3 meses de ajuda aos mais necessitados. Só lembrando aqui, o empresário César Leite tinha mandado ontem, o objetivo urgente e direto é compra de máscaras israelenses especiais, 400 máscaras reutilizáveis para agentes de saúde e específicas para procedimento de maior risco ao profissional, que é a intubação do paciente, e compra de 80 a 200 respiradores importados da China, ao custo aproximado de R$70 mil cada um. Compra de outros EPIs solicitados pelos hospitais, enfim. Eram 10 milhões de reais entre cotas de pessoa jurídica e 50 mil a 100 mil a qualquer valor de pessoas físicas. Pois o Grupo Zafari, então, como PJ, pessoa jurídica, doou 10 milhões de reais. E tem uma série de celebridades também fazendo doações. Verdade. Eu vi um vídeo do Ibrahimovic, acho que ele doou cerca de 100 mil euros, que em reais deve dar uns 14 bilhões, mais ou menos, eu acho, hoje, né, pela cotação. Acho que a Xuxa aqui no Brasil também. Também doou 1 milhão. Tem o pessoal que está se mobilizando. É a hora. São esses, é a hora. né, gente? São Viu esses. alguma coisa da Câmara Federal ou do Senado? Não, só aquele Nenhuma deputado coisa. que sugeriu dividir o salário e os outros ficaram, ó, Quase apanhou. caladas. Quase apanhou. Boca fechada. Sobre a Câmara, a única novidade é que eles, talvez as coisas andem um pouco mais rápido, porque hoje já teriam votações, como agora o sistema eletrônico foi aperfeiçoado, não precisará mais ser, poderá ser por senha já cadastrada, eles, da onde estiverem, eles conseguem votar, e então essas medidas urgentes que nós estamos mencionando aqui, elas talvez sejam votadas mais rápido. Falando em medidas urgentes, ficam aqui as dicas da Rede Pampa contra o coronavírus. Atenção para essa dica contra o... Não cumprimente as pessoas com beijos e abraços. É só... Como é que é? Assim, ó, só com o cotovelo. Ou faz assim, oi, tudo bem? Beijo, assim, tudo bem de longe, assim. Não precisa se abraçar, não precisa se agarrar. Não pode entendeu? mandar beijo porque assim. encosta a mão na boca. Como é que faz? Assim, ó. Mas Que aí nem é os japonês. japoneses fazem. olha aí. Faz assim, ó. Vai treinando. Daqui a pouco você vai para a Olimpíada do Japão, né? Que foi alterada a data, Ou então o inclusive. cumprimento da Wakanda. O que é Wakanda? Do filme Pantera Negra. Ih, já Olha, o cara já tá maluquinho. Você participa do nosso programa, acompanha o nosso programa através das redes sociais. facebook.com/atualidadespampa, no Instagram, @atualidades.pampa, youtube.com/TVPampa.
TV Pampa e também o e-mail atualidades@pampa.com.br e este que falou no começo do programa para dizer estou aqui, ele é a Shakira. 999-777-001, que é o nosso WhatsApp. Posso ler umas mensagens? Leia. A Leda dos Reis diz que faz anos já que ela limpa o celular dela. A Lucy Cunha, tomara que o programa consiga fazer com que as pessoas usem a internet com moderação. O Zairo, obrigada, Magna. É para tirar o sapato? Eu estava tirando a roupa. É a roupa e o sapato antes de entrar em casa. Direto na máquina. A Denise, sobre o uso da internet, o Gustavo fica insistindo que tem que enviar para todos. Isso não é verdade. No WhatsApp a gente consegue enviar só para 5 pessoas. Não, mas é o Facebook, O Facebook está torteando a gente, velho. Não, e o WhatsApp mesmo, as pessoas fazem grupos. Tem, sei lá, tu tem 10 grupos. Não ensina. Não ensina. Não, mas a gente não deve ensinar, a gente não pode. É uma coisa que eu sempre fui contra. E nós... estão roubando o carro, não sei o quê. Você sabe o que você tem que fazer? Não explica. Não dá pra... Eu vi uma matéria assim sobre o botão do pânico nos táxis uma vez. Sim, aí o cara disse assim, é aqui, ó. Pra você saber, o botão fica aqui, logo abaixo. Cara, como é que informa assim? E é o do pânico. Para completar, temos vários aniversariantes. A Alice, de 76 anos, que está em isolamento social. Ela é filha da Lucy. Diz que assiste o programa todos os dias, que ficaria muito feliz com um abraço nosso. Então, aí vai o nosso beijo. E a Fabiana Marçal, que já ficou super feliz com o teu abraço na internet. Queria também um beijo da bancada. E deixa eu só explicar que quando eu falei que 100 mil euros dava... Que foi? Dava algo em torno de 14 bilhões de reais, que o pessoal me avisou aqui que eu errei a conta. Cara, eu não sei mais como fazer, cara. Calma, vou ter que botar assim, ó. Calma, Marconi. Alerta de ironia na frente. Tá, deixa eu ler aqui. 100 milhões de euros, você só com 10 reais todos. Ah, meu Deus. Não chamem, por favor, gente. Esse telefone não é para ligar, a gente não pode atender. Eu quero achar o seu Alberto aqui, eu perdi, mas o seu Alberto diz o seguinte. Primeiro, ele saúda, né, a atitude, o gesto do Grupo Zafari, justamente porque teve essa nobreza de fazer essa doação. Mas eu gravei bem o que o seu Alberto escreveu. O seu Alberto diz que acha o Ruschel um irresponsável, porque depois do Ruschel ter falado que o filho dele está internado com Covid-19, como é que ele está nesta bancada? Como é que ele está ao lado de vocês, contagiando, contaminando as pessoas? Porque Alberto, o Ruschel é um malvadão. Onde ou aonde que o senhor viu isso? Teu filho está com coronavírus? Dona Magda. Não, eu não ouvi isso. Dona Magda. Não, é uma história fantástica. Olha, dá o direito de fazer uma novela. Fala. Não sou tão pego de surpresa quanto a senhora aqui, né? Seu Alberto, não sei de onde o senhor tirou isso. Talvez as pessoas pegam a notícia pelo meio. É isso aí. Porque eu disse, falávamos de aparelho de proteção, falávamos de aparelho... A única correlação que eu posso fazer com uma matéria... Eu não faço com nenhuma, de tão assustada que eu fiquei. Ontem falávamos de proteção, que os médicos que estão sofrendo isso estão passando. Aí eu lembrei que eu tenho uma filha, e não é filha, uma filha que é médica, trabalha num hospital popular e se defronta dezenas de vezes com o risco. E que ela, por atitude dela, comprou um material que lhe custou muito caro, comprou as expensas dela e ela usa como proteção dela e segue trabalhando. Olha o que virou a história. Foi esse o comentário do Ruschel. Acabou o filho meu. Então, acho que está claro agora, né, seu Alberto? Isso que o senhor mandou para nós, o senhor deve estar disseminando e distribuindo por aí. É o sexto dia. Aí vai para ti o que eu sempre digo para vocês aqui. Tem uma hora que a gente tem que fazer o ponto. Tu deu chance pro cara interpretar mal. Quanto mais a gente fala, mais chance a gente dá para a pessoa interpretar mal. A propósito disso, já que o seu Alberto fez tudo isso, que o Ruschel é um irresponsável, que está sentado ao lado do Marconi, com problema de contagiar... Que o problema não era eu me contagiar, era contagiar o Marconi. Tu já está contagiado. É porque eu já tô. Eu já tô, já fui. Quero dizer aos senhores o seguinte...
Nós temos recebido muitas comunicações através de WhatsApp, através de e-mail, através do nosso serviço de atendimento ao cliente, no nosso caso, ao nosso telespectador, com críticas bastante severas a nós estarmos aqui neste espaço. Estamos aqui hoje com 7 pessoas, uma ao lado da outra, né, fazendo o programa, e estamos sempre fazendo alertas para as pessoas. A distância tem que ser 1,5 metro, não sei o que. Bom, vamos por partes. Primeiro, todos nós já fomos consultados sobre a nossa permanência aqui, com o direito de quem achasse que não precisava ou que não queria, não fazer o programa. Ponto. Segundo, que é o mais importante, nós temos um compromisso com a informação. Existe, inclusive, um decreto onde diz que nós somos as empresas de serviços essenciais. Como é que vocês saberiam muitas coisas, assim como nós aqui e tantos outros, se nós não estivéssemos aqui? Quem levaria além da informação, neste momento que estamos todos resguardados, porque a gente só sai para vir aqui. Sai da minha casa, venho aqui e volto para minha casa. Entendeu? Então, assim, ó, como é que você teria essas informações? E até a brincadeira que a gente faz, porque a gente dá momentos de felicidade, de coisas engraçadas, né? Então, assim, não vamos julgar pela aparência e não vamos criticar quando não se tem o conhecimento verdadeiro da situação que as pessoas estão trabalhando, estão aqui porque querem, né? Não vamos julgar mal, vamos deixar isso tudo bem claro. Estamos aqui devidamente protegidos, tudo nosso aqui é higienizado, nós quando entramos aqui higienizamos, entramos aqui desde o momento que a gente desce do carro, tem todos os acessórios, as coisas necessárias, o gel. Ontem, mas é uma coisa engraçada, né? Ontem eu mostrei o copinho aqui que a gente usa, descartável, teve alguém que disse assim: ah, mas o correto seria se vocês usassem só um copinho, levassem para casa e limpassem. Eu aconselho o senhor a usar um Parou. Então, assim, ó, por favor, não vejam... Eu vou fazer uma coisa até um pouco chula. Ovo em cavalo. Cavalo não põe ovo, gente. Então, assim, não vejam o que não existe, tá? Nós estamos aqui muito bem protegidos. E estamos aqui porque queremos, porque cada um de nós sabe que tem um compromisso com a boa informação. Que informação mais ou menos vocês têm por aí? Quer que eu mande um abraço? Não, eu quero que a Roberta fale. Tá. Magda, Senhora. Então, mudando de assunto, mas realmente reforçando, nós sempre fomos consultados desde o início se nós queríamos estar aqui ou não e se sentíamos à vontade de estarmos aqui. Então, é uma decisão realmente tranquila de todos nós e nós estamos seguindo rigorosamente as legislações pertinentes. Acho importante eu reforçar isso, né, como a Magda também colocou. E aí vamos falar um pouquinho sobre, afinal de contas, o que o Japão está fazendo para que eles tenham um índice tão baixo de casos de coronavírus. O mundo inteiro pegou uma lupa e foi estudar o Japão. Por quê? Se trata do país com maior quantidade de velhinhos, pessoas inclusive com mais de 100 anos, que estão lá vivendo firmes, fortes, felizes e cheios de saúde. Se trata de um país muito próximo do Japão, da China, perdão. Em janeiro desse ano, no ápice do processo e da pandemia que estava acontecendo na China, o Japão recebeu em janeiro 925 mil chineses. Em fevereiro, 89 mil. E eles têm atualmente 10 focos de contaminação, infelizmente 42 mortos no total até hoje, e eles identificaram 1.166 infecções confirmadas. Apesar deles terem uma capacidade de fazer 6 mil testes por dia, aliás, eles têm a capacidade de fazer 14 mil testes por dia. O governo japonês decidiu só fazer 6 mil testes por dia. O governo japonês também não quis isolar todo mundo. Ele foi mantendo a situação, deixando as pessoas conviver. Esse período no Japão é muito precioso para os japoneses. Eles têm, nesse momento, a floração das cerejeiras, é um espetáculo da natureza. As pessoas, então, circulam, fazem seus piqueniques, ficam ali
muito bem em parques e nos focos, nos locais e nas cidades onde há, sim, pessoas contaminadas, eles isolam. Colocam, então, em quarentena essas pessoas. Essa foi a decisão do governo e do primeiro-ministro japonês. Mas aí eles chegaram à conclusão que uma das razões que está fazendo com que os japoneses tenham uma boa resistência e essa possibilidade de circular, porque o primeiro-ministro japonês fechou as escolas 2 semanas antes do período de férias, que agora eles se encontram. Mas o comércio e a vida toda se manteve. Eles só limitaram, eles proibiram espetáculos enfim, atividades que juntassem pessoas. Mas o dia a dia, a circulação das pessoas, o comércio, os serviços funcionando normal. Mas eles identificaram que realmente a atitude do japonês, que é aquilo que a Carla estava brincando há pouco e que é de fato verdade, Carla, eles têm por hábito jamais cumprimentar com beijinhos e abraços. Eles têm o hábito de se curvar um ao outro para se cumprimentar. E eles entendem que esse é um aspecto que tem favorecido para evitar essa pandemia lá. Eles também não apertam as mãos, eles lavam as mãos com frequência, eles têm atitudes de higiene, essas que estão sendo faladas, por exemplo, assim, eu até brinco, na minha casa a vida inteira eu tirei o sapato e peço para as pessoas tirar o sapato antes de entrar. E eu brinco, olha, é um hábito japonês, porque no Japão todo mundo antes de entrar em casa tira os sapatos, é um hábito. Então, assim, e outro hábito muito fundamental, eles têm, naturalmente, sempre que alguém está resfriado ou que eles estão circulando e se sentem inseguros, eles usam máscaras. Para os senhores terem uma ideia, eles consumiram, no ano passado, 5,5 bilhões de máscaras. Uma média de 43 máscaras por semana, por pessoa em um ano. Então, esses dados são importantes para a gente perceber como um país pequeno, numa situação tão diferente e tão propícia a ter uma grande catástrofe, tá feliz da vida. Ô, Roberta, respeitosamente, eu ouvi a tua missa atentamente, mas eu vou falar um negócio pra você, moça. O que é missa? Tem 42 mortos no Japão. Sim. O Brasil tem 6 vezes a população do Japão e tem 46. Chama isso de sucesso? Não, e outra, mas que isso aqui que acontece no Japão, só para fazer um contraponto, é que eles, assim como disse a Roberta, eles têm capacidade de fazer 12 mil testes por dia e optaram de fazer 6 mil testes para aquelas pessoas que estão em estado grave. Então, eles não têm a real proporção de quantas pessoas estão contaminadas no seu país. A Coreia do Sul adotou exatamente o contrário. Ela faz mais testes para saber realmente quem está contaminado. Então, acaba que fica obscuro a questão de quantas pessoas realmente estão contaminadas dentro do Japão. E, claro, é cultural. Eles não se aproximam, eles não se dão beijo, eles se cumprimentam de uma forma que não se leva a mão e eles já usam máscara faz muito tempo. Toda uma cultura que aqui no Brasil não existe. Dona Magda, as notícias que vêm pelo mundo, primeiro a Índia, com 1,3 bilhão de pessoas agora, instituiu a segregação. A Grã-Bretanha, a Inglaterra, finalmente também agora, o Merkel, né? Me corrijam a pronúncia. É Merkel. Também tomou a decisão. Mas a notícia do dia é que os Estados Unidos resolveu sim, flexibilizar as regras de controle. E a Organização Mundial de Saúde diz que os Estados Unidos poderá estar no epicentro em 2 semanas da epidemia. Então, nós teremos um confronto de teses finalmente na prática. Um país que vai liberar com uma população significativa, com os outros que estão segregando. E nós vamos saber, porque nós, na verdade, não estamos opinando, nós estamos só transmitindo as informações que recebemos. E o Japão, ele fechou as escolas. Sim. Fechou as escolas. Mas eu quero também passar a vocês um comunicado muito importante, principalmente para nós que estamos aqui, né, e que temos que estar sempre em dia. Ao contratar uma clínica odontológica, analise sempre o nível de conhecimento do implantodontista e a estrutura física. Quando o profissional é sério, se atualiza, traz novas tecnologias, dando maior segurança ao paciente. Utilizamos rigorosos processos de biossegurança. Sabemos que muitas vezes o paciente busca um preço atrativo,
No entanto, o mais importante é o tratamento feito com responsabilidade, evitando grandes transtornos no futuro. Queremos que se sinta bem com seu sorriso. Trata-se de um investimento que irá mudar a sua vida para sempre e para melhor, né? Porque mais do que criar sorriso é restaurar a confiança. Ligue para o telefone 3204-3204 e agende a sua consulta. Tudo começa por aí. Aí você vai ver a importância que tem de manter um belo sorriso no nosso rosto, tá? 3204-3204. Eu queria só completar a Pois informação, o assunto que a gente estava falando. Ontem, o prefeito de Nova York decretou lockout na cidade. Agora à tarde, ele revogou. É? Ele revogou. Ele disse que os resultados que estão sendo obtidos nos hospitais com o tratamento não justificam. Nova York é a maior cidade do mundo, ela não pode parar. Revogou o lockout agora à tarde. E o Donald Trump deu uma entrevista dizendo que ele vai manter o prazo, que seria de 90 dias, vai ser de 15 dias. Ele disse que no final da semana que vem, ele vai abrir os Estados Unidos outra vez, determinou medidas severas de vigilância sanitária nos aeroportos, atenção aos idosos, o sistema público de saúde lá, que é uma porcaria, vai dar prioridade aos idosos, enfim, mas ele vai abrir o país. Ele disse que o país não pode parar, senão vai ter muito mais gente morrendo de fome do que morrendo da gripe. Vem ao encontro do comentário da Roberta ontem, então, que assim, as pessoas todas criticaram muito. É difícil da gente comparar uma estrutura hospitalar dos Estados Unidos, que mostrou Nova York abrindo muitas e muitas unidades, com vários respiradores e tudo mais, com a estrutura de saúde que a gente tem aqui no Brasil. É completamente diferente. Não, deixa eu só concluir o meu raciocínio. Eu concordo, mas a gente tem que ver o que está acontecendo aqui. O Exército Brasileiro, em 4 dias, montou no campo ali, não sei quantos respiradores. Enfim, a gente tem uma estrutura Não estou dizendo que a gente não tem, eu estou dizendo que é incomparável a estrutura que tem os Estados Unidos, tem Nova York, com a estrutura que tem o Brasil. Hoje, por sinal, sem alarde, sem nada, mas circulou entre o meio médico uma suposta circular do Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre, com as instruções daquelas pessoas que serão recebidas com o coronavírus. E nessa instrução estava que as pessoas acima de 75 anos não seriam atendidas. Imagina. Aí aconteceu uma catástrofe, Siemens, Cremers, todo mundo foi em cima, e então a pessoa que é a líder, que fala sobre exatamente, que está comandando toda essa situação. Que é a presidente, emitiu, não a presidente do Clínicas. O Eduardo Eusadi disse o seguinte: após tratativas de agora à tarde, o Departamento de Regulação Estadual, a Central de Regulação de Porto Alegre, a direção do Hospital de Clínicas de Porto Alegre desautorizam qualquer protocolo de acesso a leitos de UTI. Confirmamos o plano de contingência hospitalar, onde planejamos um grande quantitativo de leitos extras de UTI em todo o estado, suficientes para garantia de acesso a todos os pacientes que necessitarem para a epidemia do coronavírus. Mas, gente, é muito importante que a gente não tenha um pico de pessoas contaminadas, porque senão a gente não vai ter leito para todo mundo. Eu não estou dizendo que, como algumas pessoas, porque vai fechar 4 meses. Não vai fechar 4 meses. Provavelmente, se a gente conseguir segurar agora, nesses primeiros dias, a gente vai colher os frutos depois a gente vai começar a circular. Porque, obviamente, o país não consegue segurar 1 mês e meio, 2 meses e meio, todo mundo dentro de casa. Então, assim, vamos aproveitar que nós estamos em isolamento social, vamos ficar dentro de casa nesse período para ver se a gente consegue baixar a curva e logo em seguida todos nós na rua já trabalhando. E o doutor Eduardo Eusadi é uma grande referência nesse assunto. Ele que trata disso sempre desse tipo de epidemia, de coisa. Imagina o pavor. Doutor Eduardo Eusadi, só para combinar o áudio com o vídeo, ele foi médico do Internacional durante muito tempo. Foi médico e foi diretor de futebol também. Foi diretor de futebol. Foi diretor de futebol do Inter. Tá certo. Ele mesmo é que tem que falar sobre isso. A verdade, bem da verdade mesmo, é que a gente não sabe qual das medidas vai ser boa. A gente vai ter que esperar o tempo passar. Porque a gente tem que ver o que vai acontecer. Porque como é algo novo, a gente não tem referência nem de lockdown, nem de não lockdown. A gente vai se espelhar em quem usar uma determinada prática, ver o que vai ser praticado aqui, e aí depois lá na frente ver o que deu certo. Agora, porque certeza de resultado a gente não tem como. Ninguém tem. Eu recebi, dona Mari, uma coisa fantástica, divido com vocês aqui. Eu recebi uma carta ontem
da Itália, Diogo Rimoli. Ele hoje é professor de português, trabalha no turismo e foi jornalista, passou pela Rede Pampa, passou pela Rede Bandeirantes, e ele nos assiste de lá, dona Magda. Ele está no coração da Itália e nos assiste, ele diz que quase que diariamente. Ele mandou uma correspondência para nós, narrando o que eles estão vivendo lá de perto. Né? Ele está casado, está com a sua esposa, está há mais de 10 dias dentro do apartamento. E hoje a Itália subiu de novo o número, né? Sim, aumentou o número. Baixando. Então ele fez uma narratória, mas muito diferente da narratória jornalística. Ele fez contando de dentro para fora, de cidadão, que ele esteve vendo. Emocionante. Um abraço, já que ele está sempre na nossa audiência aqui, um abraço a ele e a família dele, que tudo dê certo para ele. Pois é, falando em família, né? Nós temos aqui aqueles que estão sempre junto conosco. E em março, a Centerótica comemora 2 anos de parceria aqui com a TV Pampa. Agradecemos a todos os jornalistas e comentaristas dessa casa pela credibilidade que nos foi estendida. Planejamos para este mês de março muitas promoções e brindes, porém, assim como vocês, fomos surpreendidos pela força de um decreto municipal. E, em cumprimento a ele, estaremos em recesso até o dia 20 de abril. Estamos fazendo a nossa parte, pensando na saúde e na coletividade. Mas atenção, queremos deixar uma importante dica de saúde. Diariamente, manuseamos dezenas de vezes os nossos óculos. Não esqueça, lave ele com água corrente em temperatura ambiente e sabão neutro, várias vezes ao dia. Em tempos de Covid-19, evite contato e contágio pelos olhos. Então, logo que reabrirmos, vamos reforçar nossas promoções para você comprar seu óculos novo. Um abraço de toda a equipe da Centerótica. Centerótica, a nossa ótica. Cuidado com os óculos, hein? Eu quero te dizer que há pouco eu recebi, quando a Carla estava falando sobre o telefone celular, a Luciane Loreto também disse assim, os teus óculos também. E eu faço isso e veio bem a calhar a dica da nossa ótica. Tem que limpar diversas vezes ao dia. E também limpar maçanetas, limpar os óculos, limpar a direção do carro, celular, tablet. A senhora fez uma descoberta, dona Magda, surpreendente. Além de lavar as mãos, já pode voltar a tomar banho? Já pode. Agora pode. Dona Magda, eu queria mandar um abraço. Hoje eu recebi um vídeo de brasileiros que mandaram para nós, que mandaram para mim especificamente, de brasileiros que estão em Bangkok, na Tailândia, com a recomendação de não sair de lá antes de abril. Do final do mês de abril. Eles comentaram que estão sendo muito bem atendidos pela embaixada, estão recebendo todo o carinho. Quero mandar um abraço para quem mandou o vídeo aqui para mim, é o Damian Bernardes, e a figura do Edson Cavalcante, que fez esse meio campo entre a gente. Eles estão lá, sem saber, já não tem mais as devidas condições, porque você espera ficar um determinado período. Essas são as imagens dele, nós mostramos... Legal. Nós mostramos mais cedo no Jornal da Pampa, apresentado pela Vera Armando. Esse é o material que foi enviado ao qual o Marconi se refere agora. Isso. Então eu quero agradecer aqui pelo carinho, pela deferência em relação a gente, né, de nos procurar para fazer esse alerta. Esse é o vídeo que ele fez e nos encaminhou, sem saber muito bem de que forma agir, né? Claro. Porque você fica meio despatriado, né? Completamente, né? Meio assim, sem saber que tipo de lei vai ter que passar a obedecer a partir de agora. Mas boa sorte, vai dar tudo certo. O Itamaraty está... A gente está na Ásia. O Itamaraty já se manifestou, dizendo que está fazendo enviou aqui para a Pampa uma nota dizendo que está fazendo todos os esforços possíveis e imagináveis para trazê-lo de volta. Já que a gente está na Ásia, deixa eu ligar uma coisa com a outra. Sabe qual é a região que eu tenho medo. Vai se abrir? Qual que? Abrir. Quinta-feira. Agora. Abre. Geral. Não tem uma restrição, pode entrar, sair, fazer o que quiser. Rua. Sim. O novo prefeito de Wuhan anunciou que, a partir de quinta-feira, a cidade está liberada. O governo chinês liberou, pode entrar, sair. Não é Wuhan? Wuhan, né? Não. É outro lugar, não é? Não, é a cidade dos morcegos onde apareceu essa meleca aí. Como é o nome? Não é morcego, é o pangolim. Yuan. Esse negócio aí. Mas eles fizeram um isolamento forte. Sim, mas quinta-feira agora está liberado, pode entrar, sair, está tudo certo. Deixa só eu falar uma coisa que a Carla falou agora há pouco sobre o Simers, tá? O Simers lançou uma campanha EPI Já,
A Carla falou ontem sobre essa situação dos médicos, enfim, e eles lançaram hoje. O presidente do CIMERS, que é o Dr. Marcelo Matias, vem denunciando há muito tempo as necessárias providências nas unidades de saúde do Estado para lidar com a disseminação do vírus, com alertas sobre a falta de EPIs. Então, está aí, os médicos precisam, diz ele, ter as condições necessárias para o trabalho de prevenção e combate ao coronavírus. A Carla chamou atenção para esse negócio exatamente. Ontem e hoje eu falei... E hoje lançaram. Eu falei que a filha de um amigo meu é médica também, a exemplo da filha do Ruxo, é médica também, ela é médica do Conceição. Ela diz que a situação é grave. Claro. Gravíssima. É grave. Eles não têm. Eles não estão têm. atendendo gente sem máscara nenhuma. Pois é, falando em máscara, deixa eu pedir a informação. O Gustavo Vitorino, eu sei que recebeu o mesmo telefonema que eu. Tem um grupo de pessoas que está confeccionando máscaras de tecido. Pois é, mas aí elas não devem ser utilizadas pelos é isso que eu quero saber. Saúde, não, mas e pela população pode? Isso não sei te que dizer. existe uma escala de filtragem. Exatamente. Existe uma escala de filtragem. Sim. Então, por exemplo, a máscara, aquela cirúrgica que lida com o peito aberto... Sim. Não, mas não estou falando para médico, estou falando para a população. Aquela é rigorosíssima. Sim. Aí tem uma segunda máscara, que é a máscara de monitoramento, que é normalmente usada pelos enfermeiros, coisa e tal. Né? Tem uma terceira máscara, que é de prevenção de pedregulho. Não, é aquela que é para pintor. Isso. E tem a mais comum, que é a máscara de tecido, que serve exclusivamente para evitar perdigoto. Isso. Então, o que acontece? Esse pessoal que está fabricando está fazendo com tecido duplo e tal. Então, para a população, pode sim. Por quê? Porque não tem mais em lugar algum, não tem mais descartável, não tem nem essas outras. Mas lembre-se que uma máscara que não é descartável, ela precisa de uma higienização diária muito, muito, muito severa. Porque fica tudo ali, né? Fica tudo ali. Então, pode usar, ninguém vai proibir de usar, mas é para a população. Agora, não é para uma médicos. pergunta, essa máscara, que é a mais simples, acho que vocês estão fazendo a correlação descartável. com o tecido, ela, na verdade, ela só serve para evitar que propague para outra pessoa. E as gotículas. Tá, tudo bem, mas na verdade, quem deveria usar... usa para fora e não para não ser contaminado. Exatamente. É isso que eu acho que tem que ficar claro, porque às vezes as pessoas ficam será que eu tenho que usar? Não. Mas no Japão eles usam todos de forma usam. diferente. É isso que eu lembrei. A reportagem da Roberta, ela abordou exatamente. Eles conseguem se prevenir porque a pessoa que, ao já ter um resfriado, ela sai de casa. Sim, claro. Eles sempre fizeram isso. Sim, mas pensando de fora para dentro. Exatamente. Eu que estou resfriada, eu que estou com coronavírus. Agora eu vou dizer que eu estou. Estou fazendo uma... Eu não estou. Já deram coronavírus pro Ruxo. Diferente dos médicos em qualquer situação. Mas agora as pessoas... Diferente dos médicos, Sim, que claro. sempre precisam usar máscara porque estão diretamente em contato com aquelas pessoas que estão contaminadas. E deixar o jaleco no consultório quando sair pra rua, porque eu tenho visto um pessoal reclamando da roupa. E vejam como uma coisa é... Só vamos lembrar que as pessoas que morreram já aqui no Brasil, em outros lugares, em virtude desse vírus, tem 1 hora de velório e depois são queimados os caixões. Não sabe se tu quer ou tu não quer, não tem essa opção. Tem que queimar. Deixa eu fazer Sabe que é o maior fabricante mundial de máscaras? Ela vem lá da China, né? Tudo é da China. É da própria cidade. Só para complementar os números. A região de Wuhan detém 4 fábricas que sozinhas têm 20% da produção Por isso que faltou mundial. máscara, lembra que eu disse? Quando fecharam todos, isolamento, faltou a máscara para o mundo inteiro. Por falar em China, felizmente hoje o nosso presidente fez um contato com o presidente da China e foram ajustados aquele desarranjo criado pelo seu filho a semana passada, com aquele incidente que eu chamei de incidente de embaixadas, né? O presidente ligou, que reataram uma possível boa relação, embora não tenha sido cortada, e principal, foi acertada a compra, o Brasil está comprando da China, olha que ironia, né? As pessoas são tão contra. O presidente anunciou a compra de aparelhos de respiradores diretamente da China. Sobre isso, o Márcio diz o seguinte aqui no facebook.com/.
Atualidades Pampa. Sou o Márcio de Canoas. Sobre os respiradores, porque temos que comprar da China. Eles deveriam doar os respiradores. Quem forneceu o vírus deveria fornecer a solução, não é mesmo? De certa forma, ele tem até razão. A China deveria, né, nesse momento, estar... Indenizar o mundo. Indenizar o mundo, exatamente. Doar máscara, respirador um gesto de boa vontade, mais. E né? dinheiro o regime tem, né? Eu queria só fazer uma complementação, era com relação a números, a Espanha. Na Espanha, 13,6% dos contaminados são da área da saúde. Então, assim, é um percentual grande, ainda mais considerando que são pessoas que não estão... Que provavelmente não estão na Espanha. Sim, mas olha que número assustador. É um número enorme. Isso é descuido, não é falta de estrutura para receber. É o que a gente tem dito aqui, né? E também foi então, aquela avalanche... Foram outros que... E foi outros que bateram recorde hoje, passaram de 500 mortes diários. Deixa a Itália, né? Desculpa, mas... A Espanha. Não, a Itália estava decrescente e cresceu. Sim, falávamos de Espanha, até porque agora é o centro do problema. O nosso telespectador, Tony Sikorski, diz o seguinte: boa noite. Se todos do jornalismo brasileiro copiassem o Atualidades Pampa, teríamos mais jornais como este, sem a presunção de só atacar o presidente Bolsonaro e sim abordar assuntos sérios e proveitosos, como vocês fazem todos os dias. Meus aplausos para todos da área da medicina e a vocês da Rede Pampa. Obrigada, seu Tony Sikorski, nosso telespectador. Enquanto uns nos xingam aí pra gente. De vez em quando tem uns que nos elogiam. Tem. Lembrando até fazer uma crítica ao Bolsonaro, já logo pronto. Depois até lá a coisa fica boa. Toma-lhe pau. A Rede Pampa, junto com você, está na luta para combater o novo coronavírus. Não faça estoque de comida em casa. Correrias ao supermercado só farão aumentar os preços ao consumidor e faltar alimentos para todos. Quanto mais fizermos a nossa parte, antes estaremos juntos novamente. Essa é uma campanha da Rede Pampa de Comunicação. Magda, tem muitos empreendedores, muitos micro, pequenos empresários, pessoas que vivem ali com as suas empresas MEI, que estão super preocupados porque, em média, 27 dias é o tempo que o caixa de uma pequena empresa sobrevive. E nós vamos ter ali muito mais tempo. Então, assim, vai faltar fluxo de caixa para essas empresas e já está faltando dinheiro para grande parte das pessoas. Nem vou falar das pessoas que estão fora dessa organização toda, porque são os informais. 1/4 das empresas, se não tiver uma ajuda financeira, vai quebrar. E nós vamos correr o risco de realmente ter a maior quebradeira da nossa história. E isso não está acontecendo só aqui, isso é mundial. Os empresários, grandes empresários, estão se reunindo, estão participando de cheques, reuniões e todos estão entendendo o seguinte, aquilo que nós estávamos falando. Existe hora para ganhar dinheiro, existe hora para colaborar. Se um empresário não colabora, é uma cadeia. A nossa economia hoje é globalizada. Se um perder dinheiro, isso afeta todo mundo. Ou seja, o que se faz com essas pessoas que estão em casa, não podem sair, não podem trabalhar, as contas estão chegando? Uma das informações que é possível é o seguinte: procure os seus fornecedores, procure os seus funcionários e converse sobre a situação real. É importante dialogar. Negocie o seu aluguel, converse com o seu funcionário, tente buscar informações e juntar esforços. Tem muita gente me trazendo informações de que está conseguindo colocar o aluguel, que não vai ter dinheiro agora, para daqui 2 meses. Por quê? Porque a pessoa que aluga sabe que não vai conseguir alguém para ficar no lugar daquele aluguel. Então, para ele é vantagem fazer uma negociaçãozinha ali e para a pessoa que está ali com a faca no pescoço consegue dar conta. Outra coisa importante, para quem empreende, faça pelo menos três prognósticos. Um prognóstico muito ruim, tipo assim, tô 0 de receita. Qual é a solução numa situação dessas? O ponto 2, olha, tem uma receita, não é a receita que eu consigo dar conta do final do mês, mas entra, como é que eu posso solucionar? E a terceira, olha, eu tô bem, eu tô conseguindo. Existem algumas empresas que inclusive estão faturando bastante nesse momento,
em alguns setores, porque, enfim, a situação é realmente diferente. Mas isso é muito localizado. Então, no momento que todas as pessoas estão precisando se dar as mãos, é um bom momento de negociar. E é um bom momento de segurar os empregos. Porque é muito mais caro demitir o seu funcionário do que daqui um pouco renegociar com ele. E para aquele funcionário é muito melhor manter o emprego do que receber uma carta de demissão e sabe-se lá se até vai receber a rescisão. Então, é uma situação calamitosa, sim. Segundo, várias pessoas que têm, inclusive, empresas em São Paulo, estão super preocupadas com essa decisão do governador Dória, que, a partir dessa terça-feira, fecha por 15 dias, estoura o tempo médio de receita, de fluxo de caixa. Eles não sabem como eles vão sobreviver e eles estimam com muita preocupação a situação daqui 2, 3 meses na economia. Então, é algo que, assim, já que a gente não está enxergando movimentos nesse momento que auxilie, procure conversar. Pega o telefone, manda um e-mail, manda um WhatsApp, busque ajuda. Às vezes a gente se surpreende e consegue solução. Dona Magda, eu fui bombardeado por uma informação que veio aqui. Eu fiz uma cobrança pública dos bancos privados que participassem e recebi no meu WhatsApp privado, dizendo que como é que eu não tinha visto a medida que saiu dia 16, que prorrogava por 2 meses o vencimento das contas. E realmente não vi. O que eu noticiei foi a Caixa fez o aviso aos seus, prorrogando por 60 dias seus vencimentos imobiliários. O banco, depois do Banco do Brasil, estendeu isso, mas eu ainda não vi a medida ou nem a declaração da FEBRABAN. Se tiver, eu quero receber, porque acho que é muito importante até para noticiar. Tá perfeito. Como é que é? Ayrton Ruschel. Pois não. Carla Krieger. Quero mandar um abraço especial para uma pessoa que está em quarentena, isolamento social total, até porque realmente tem alguns probleminhas de saúde, precisa ser resguardado, que é o meu dentista, que me aplicou um Botox há 15 dias atrás, e ele é tão perfeito que eu não precisei fazer nem retoque. Ainda bem, né? Porque se eu tivesse meio torta, ia ser bem difícil, mas não, ele acertou na mosca. Um beijo pro João Marcelo. Tá, e se por 15 dias atrás tu fez isso, tu não tá com o coronavírus? Não, por quê? Não sei, tu tava com ele? Mas ele não tá com coronavírus. Ele está resguardado para mas não olha só, do jeito que tu disse resguardado, então, resguardado. Tem alguns problemas de saúde, não pode pegar. Então tá. É assim que começam as fofocas. Eu quero dizer que ele é extremamente talentoso, porque ele conseguiu uma coisa difícil, te deixar mais bonito. E o cordão dos puxa-saco cada vez Mas é um galanteador, né? Mas tu chama galanteador, você olha, espichado, abusado. Não, muito obrigada, eu gostei. Vamos falar, não, é verdade. A Carla é uma mulher muito bonita, não precisa dessas coisas, mas sempre é bom a gente se manter com carinha de saudável. Sabe essa coisinha do braba? Não. Mas eu gosto do Botox dele, porque não fica aquela taça... Repete o que... Ela se mexe ainda, Tá, repete o que tu acabaste de dizer. Eu fico com esse negócio do braba. Eu sou muito... braba. O que sobra pra mim. Eu não consigo imaginar. Eu não sou braba, mas eu sou braba. Quando eu fico braba, eu sou braba. Sai de frente. É só de vez em quando, mas assim, ó, eu muito acumulo. Bem. Agora vamos falar sério. Quer dizer... Como é que é? Ele ficou resguardado agora. Eu vou pra cá. Não, aí é o menos perigoso. Deixa fora disso, né? Bom, olha aqui, ó. Não tem como a gente não comentar em rede nacional, hoje falou o nosso presidente da República, Bolsonaro. E ele falou, entre tantas coisas, ele disse que 90% de nós brasileiros não vamos pegar o coronavírus. Que os grupos de risco são apenas os idosos e as pessoas que têm uma doença, enfim, uma coisa crônica, enfim. Que poucas são as mortes de pessoas sãs. Que os nossos pesquisadores estão estudando a cloroquina contra o coronavírus. Disse que não devemos fechar tudo, nem parar tudo. Que não sabe por que estão fechando escolas se o vírus acomete só os idosos. E disse mais tantas outras coisas. Eu quero ouvir a opinião de vocês. Ou ninguém quer falar sobre a fala do presidente?
Eu não. A última vez que eu fui fazer críticas ao mito. Eu tô até hoje ouvindo que até infiltrado da esquerda eu fui chamado. Tem o quê? Infiltrado da esquerda. Medo? Eu acho que o presidente... Não, eu cansei, tô de saco cheio. Parou? Isso não é vocabulário. Não, mas não, eu tô... O colega tá com medo das críticas. Não, lógico que não, eu só não dou a mínima mais. E Eu, aí por tá, mim, quero que... tá surdo também, porque eu já pedi 2 vezes e o coleguinha tá estava falando. respondendo a dona Mas vocês Carla. estão fazendo uma conversa paralela? Mas eu fiquei interessada, ele não me deu resposta, o colega já atropelou. Eles acham Ele porque que é é chato tarde que da noite que interrompeu. pode fazer o que quer quiser. falar. Ele é que interrompeu. Fala, coleguinha. Cor-de-rosinha. Eu acho que o presidente falou verdades. Aliviante. Que ele vem dizendo desde o início, ou não? Ele falou verdades. Ele disse, por exemplo, mais de 90% das pessoas não vão contrair o coronavírus. Não, ele quer dizer que mais de 90% das pessoas não vão ficar doentes. O coronavírus vai atingir, em média, 80% da população. Ok. Então, mais de 90% das pessoas não vão ficar doentes. Desses 10% que vão ficar doentes, mais de 70% serão sintomas e afetação leve. 4 dias, 5 dias acalmar. Apenas em torno de 3% das pessoas que terão algum problema que exigirá um procedimento mais significativo. Então, ele falou a verdade. Em relação ao fechamento das escolas, eu acho que o alerta dele vem no sentido de que, até agora, nenhuma criança contraiu o coronavírus. 2.166 casos no Brasil, não tem nenhuma criança com menos de 15 anos. Nenhum. O mais jovem... Eu acho que nós tivemos aqui em Porto Alegre uma criança de 5 anos. Não é testado. As crianças são normalmente assintomáticas. Não é que elas não contraem o vírus. Elas levam o vírus, carregam o vírus, elas só são transmitem, assintomáticas. Né? E essas pessoas não estão sendo testadas. Então, nós não temos exatamente o número das pessoas contaminadas. Só para E nós tivemos uma criança aqui de 5 anos que não pôde voltar para São Paulo, para sua casa, enfim, porque ela estava contaminada. E as escolas têm professores idosos, têm funcionários idosos, têm os avós dos alunos, para mim é por um motivo óbvio que as escolas estão fechadas. Eu faço questão que a escola do meu filho esteja fechada, por exemplo. Ele falou que a economia tem que andar de novo. Eu acho que é uma constatação absoluta. Todo mundo está fazendo a economia andar de novo. Tá, mas eu acabei de dar a informação de que Wuhan reabriu. Ou seja... Wuhan reabriu, teve o epicentro... Os Estados Unidos vai semana que vem vai reabrir. Quanto tempo ficou fechado? Nova York foi revogado. Meses. Carla, nós temos posições diferentes. Você sabe disso. Querido. Por você para o mundo. Não, e eu acho não que bota a palavra na minha boca. Pode parar o mundo. Não pode bota a palavra na minha boca, Vitorino. Eu acho que tem que haver um ponto de equilíbrio. Tem que haver um ponto de equilíbrio entre os cuidados, a precaução e a histeria. Então nós concordamos. Ok. Minha opinião, o país passou do ponto e está no nível da histeria. Eu acho que nós não temos que voltar para o zero, não. Tem que continuar tendo cuidado, atenção, enfim, mas o nível da histeria não pode ser mantido, metade do país vai quebrar. Eu quero saber se o ministro da Saúde é histérico. É a minha pergunta. O ministro da Saúde, o Mandetta, é histérico? Faço essa pergunta para a Roberta e para a Ti, que tem posicionamento. O ministro da Saúde até agora tem determinado exclusivamente medidas técnicas. Em momento algum ele disse que vai morrer tanto, vai morrer isso, vai morrer aquilo, vai não sei o quê. Como é que... Ele deu dados técnicos. Exato. Ele, como médico, ministro da Saúde, talvez teria mais possibilidade de dar dados da mortalidade das pessoas, diferente do presidente. Mas o índice não de mortalidade é 0,87. O que me preocupa, Vitorino, o que me preocupa é a gente ter um presidente falando uma coisa e um ministro da Saúde falando outra. Eu até agora, o meu posicionamento foi assim, vou confiar no ministro da Saúde. Acredito no que ele está dizendo. Eu não acredito, como eu disse, que tem que fechar tudo, ficar 4 meses fechado. Não é isso. Acredito até que se a gente conseguir obedecer essa quarentena durante 15 dias, 20 dias, depois a gente vai conseguir sair para a rua. Agora, esse posicionamento de que, não tem que fechar a escola, vai todo mundo sair para a rua agora e não vai adiantar nada ter ficado dentro de casa esses 7 dias. Essa é a minha posição. Vamos aguardar para ver o que ele disse, como é que foi colocada a frase. E não é cloriquina, é hidroxicloroquina, porque a cloriquina já não é mais fabricada, fazia mal para a saúde e ela virou hidroxicloroquina. Fala, Russo. Roberta na minha frente, eu espero. Isso, eu sou a favor. Eu acho assim, o ministro, como todos os ministros do presidente Bolsonaro, são uns craques. Concordo, acho que ele está agindo como o ministro da Saúde.
Mas eu sou a favor e sempre defendi que existe uma forma de manter as pessoas isoladas na área de risco e as pessoas que são de risco e manter a vida normal das outras que são, como eu, como várias pessoas que têm condições de trabalhar, de manter a economia, de cuidar dos empregos, de trabalhar para quem não pode se apresentar. Então, assim, idosos, aquelas pessoas que são do grupo de risco devem ficar isoladas. Esse sempre foi a minha defesa. Se as escolas, tem muitos avós que sim, fazem o papel de buscar e levar as crianças, querem manter as crianças ainda em casa, ok. Mas a força de trabalho da população, a população saudável, os jovens, que a gente tem, nós temos uma conjuntura de saúde, até uma dinâmica social completamente diferente de outros países. Eu achei realmente muito exagerado manter todo mundo e fazer aquilo que o governador Dória vai fazer, mais 15 dias, comércio fechado, serviços fechados, vai acabar, vai derrubar a economia. Então, eu não vejo sentido, uma vez que não se trata de um vírus, por que o HN1, por exemplo, ele não disseminava rápido? Assim, ele não destruiu. H1N1, perdão, porque ele matava. Esse vírus não mata na mesma proporção. É um vírus que a pessoa se contamina, passa mal, faz ali uma quarentena, se afasta e levanta. E aqueles grupos de risco, sim, tem que ter cuidado. Então, eu acho que o ministro Mandetta, por exemplo, cuidar da população que realmente corre risco, tá certo fazer tudo o que ele está fazendo. Mas o que me alivia é que o presidente Bolsonaro, num primeiro momento, se manifestou, assim como ele se manifestou hoje, e depois ele mudou. Quando ele mudou, ele me quebrou. Por quê? Porque uma das razões, não importa se a pessoa é certa ou errada, se ela tem uma coerência, se ela segue o mesmo padrão. E agora ele volta a agir como ele tinha, que eu acho que aí vai permitir pessoas como nós, eu estou trabalhando direto, todo mundo que pode, que tem saúde, vai lá e trabalha. E cuida do pessoal de risco que não pode, que tem que se isolar, do meu ponto de vista. Magda, vou falar de uma matéria que não se tem a fórmula, mas se tem o risco maior e o risco menor. Né? Nós aqui, nosso confronto é exatamente esse. Nós temos optado pelo risco menor da vida e vejo meus colegas preocupados com o risco menor da economia. Isso é uma decisão filosófica que eu respeito. A manifestação do Bolsonaro vem um dia depois da manifestação do Trump. Me parece que o Bolsonaro sempre pensou isso. Ele sempre pensou isso porque ele já tinha dito isso outras vezes. E depois o meu ministro da Saúde assumiu o comando, deu um verdadeiro show de demonstração de conhecimento e ele foi em relação a tudo que nós noticiamos. Só noticiamos hoje no programa que a Índia vai segregar 1,3 bilhão de pessoas, que o Reino Unido finalmente vai fazer, que a Espanha teve 500 mortes. Então, realmente, o Bolsonaro vai nos jogar numa aventura, Roberta. Não, deixa eu terminar, querida. Só te interromper numa coisa que eu acho um pouco ofensivo, se tu não repara, chamar que nós estamos cuidando da economia e que isso é menosprezar a vida. 6% da população brasileira tem uma poupança, o resto das pessoas não tem. A nossa média de salário mensal de uma família de 4 pessoas é $400. Na Itália, por exemplo, é $2.500. Então, assim, a nossa realidade enquanto país, agora que a gente estava começando a se levantar, graças ao emprego informal, graças a muita gente que está fazendo biquinho, é agora. Então, assim, cuidar da economia é também cuidar de vida. Só esse parênteses que eu quero fazer. É que quando eu te vejo falar de economia, parece que a gente desejou ter o vírus. Não, nós estamos enfrentando o vírus e como sair dele. Segundo, quero te dar uma má notícia. Em São Paulo morreu alguém hoje de 40 anos. Sim. Então, para de achar que é só os velhinhos que vão morrer. Tá? E em terceiro, eu insisto, a declaração do Trump é exatamente o que disse o Bolsonaro. Então, eu vou concluir o meu raciocínio, Roberta, dizendo assim, nós íamos para uma aventura
onde eu tinha certeza que seriam poupados um maior número de vidas e teríamos problemas financeiros. Esta aventura, e chamo de aventura porque não tenho a resposta jurídica, a resposta científica, nem de que eu estou certo, nem de que vocês estão certos, mas esta responsabilidade vai ser realmente tudo ou nada. Ou o Trump sai eleito dos Estados Unidos e o Bolsonaro idolatrado, ou ele poderá nos conduzir a uma aventura. Não, nós teremos, a história vai ter fim. A história vai ter fim, Roberto. A história vai ter fim. Essa história não muda mais. Agora, como disse ela, as pessoas vão sair. Ele tem uma liderança, porque eu dizer isso, se eu estivesse convocando a pessoa para ir para fora, ninguém ia para fora amanhã. Mas um presidente com 57 milhões de votos dizer que isso não é, que nós temos que ir, que as crianças têm que ir para a aula, eu já imagino como será amanhã, né? E as consequências disso nós vamos estar juntos para ver. Eu só quero fazer uma observação que, a meu ver, essa bagunça toda de percepções, ela se deve exatamente em função dessa incoerência dentro do próprio governo. Um fala uma coisa, outro fala outra. Eu, particularmente, também não sei para que lado correr, porque a gente ouve uma série de informações, mas eu vou repetir o que eu tenho falado e o que eu realmente penso. Tem uma falta de postura de liderança que unifique todas as pessoas para que a gente siga na direção do que, bom, o Brasil está agindo assim, então vamos fazer assim. Continuo vendo que está ausente essa figura do líder, porque ninguém sente segurança no que está sendo falado, nem de um lado nem de outro. Creio que a grande parte da população também tem essa percepção. O que me deixa triste no meio disso tudo é que a gente tem aí a decisão de Schrödinger, né? Parafraseando a questão do gato. Porque eu fico triste de ver a gente aqui se estressando, se desgastando, né? Eu concordo, não concordo, por coisas que estão as duas alternativas certas e, ao mesmo tempo, as duas alternativas erradas. Nós estamos diante de algo que nós não... Múltipla escolha. Nós estamos diante de algo que não temos uma resposta, por não termos histórico, não sabemos, não termos usar um termo jurídico aqui, uma jurisprudência de como proceder nisso, ninguém sabe. A gente bateu o martelo, não, deve parar. Não sei o que vai acontecer. Não, então não deve parar. Também não sei. Mas o grupo de risco, a ciência, o vírus, essas coisas são mutáveis. O que uma criança hoje não é... Até 5, 10 anos atrás não acontecia ataque cardíaco fulminante em adolescente. Hoje é torto e direito. Então eu não sei, sabe? Eu posso discordar de ti com muito respeito. Também me permite. Mas é com muito respeito e com muito carinho. Sabe por que eu digo que há... Só avisar que eu estou brincando, ele pode. Senão... Sabe por que eu te digo? Porque há jurisprudência, sim. Eu disse que nós temos a vantagem de ter várias dezenas de países que já passaram por isso. Nós temos Wuhan, que segregou e salvou, e temos a Itália, que hoje foram 700 mortes por dia. Eu tenho medo. Se der certo o Brasil, que bom. Que se der errado, tu não consegue mais voltar. Porque essa espiral de doença que nós falamos, o que o Mandetta explicou para mim? O Mandetta é do governo. O que o Mandetta explicou? Se nós conseguirmos adiar a curva, nós teremos medicação e teremos hospitais e UTI para todo mundo. Se for todo mundo, não teremos. E aí tu não pode mais voltar atrás. Não quero mais. Não gostei. Errei. Volta atrás. Tu não vai mais mandar ninguém para casa. Aí nós vamos ver o que é histeria. O que acontece? Deixa eu só dizer, esse jovem que morreu em São Paulo, o Ruschel, ele tinha uma doença crônica. E aí esse é o problema, porque tu tá cheio de jovens com doença crônica. É isso, vão morrer. Que vão morrer. O que acontece? Esse cara morreria de qualquer outro resfriado. É que, na verdade, não é verdade, gente. Esse resfriado... Não, gente, quantas vezes... Só que esse resfriado, o Covid-19, não tem ainda vacina. Talvez esse jovem de 40 anos já tenha se vacinado com H1N1 várias vezes e por isso que não morreu até agora. O fato é que a gente não tem ainda nem a cura, nem a vacina da doença. Só contribuindo com o que o Ruschel disse e também com o que a Roberta disse, ela falou do caos da economia, a gente sabe muito bem, só que a gente tem um caos na saúde também. A gente já tem um caos na saúde sem o Covid-19. Com o Covid-19, a gente vai ter um caos muito maior. Com relação aos jovens, a Bergamo agora chegou à conclusão de que os infectados e que estão disponibilizando, precisando
de leito são pessoas jovens. E os jovens, precisando de leito, vão tirar a vaga dos idosos. Aí que está o problema, porque o jovem adoece, o jovem sim fica com a doença grave, vai para o hospital e se cura e não morre. Agora vai tirar uma vaga de um idoso. É exatamente uma manifestação que começou a circular da possibilidade de pessoas de 75 anos não ter leito de UTI. Então, ou a gente vai achatar a curva durante 15 dias, 20 dias, vamos segurar 15, 20 dias, vamos começar, vamos cumprir. Já tem 7, mais 10 dias e depois a gente vê como é que fica. Agora acabar com essa medida do governo, com essa estratégia do governo, com as pessoas que estavam confiando no ministro da Saúde, não me parece nem um pouco produtivo. Porque agora sim as pessoas vão ficar completamente confusas. O que vai acontecer? Com quem é que eu vou seguir? Eu estava achando tão legal o governo coeso, o presidente conversando com os governadores e tal, o ministro da Saúde dizendo que era o presidente que estava mandando. Agora, quem manda? Eu acho, Carla, e quem obedece? Carla, eu acho que, na verdade, até pela forma que ele se comunica, eu acho que as pessoas vão continuar de acordo com o pensamento do ministro. Só para fazer uma provocação, seguindo essa... A mim, tu vai te vingar, Marconi? Vai te vingar, não. Mas pensei que era a mim que tu ia... Não, mas só para fazer essa provocação é assim, ó, por exemplo, campanhas... Que eu não aceito provocação essa hora. Campanhas de trânsito, então, pode cancelar, porque afinal essa gente que vai morrer no trânsito morreria de qualquer outra coisa, então, de qualquer jeito. Então, né, vai morrer igual, então larga de mão campanha de trânsito, campanha contra cigarro, porque afinal as pessoas vão morrer de qualquer jeito. O que houve aí que eu tenho um telespectador, vocês quase se agrediram ali, o que foi? Não, é que o Marconi tá magoado. Ele tá magoado porque eu contrariei ele. Não deixa o Marconi com fome. E tu, quando tem fome, tu fica irracional ou não? Eu hoje me incomodei no supermercado, dona Magda. Por quê? Porque não deixaram tu papel fazer higiênico. exercício com o carrinho? Tinha pouca carne para vender. E não tinha papel higiênico. Dona Magda, eu posso prestar uma informação à comunidade? Pode. Parem de me xingar pelo meu posicionamento aqui, porque eu ainda estou com gesso na perna, eu fico todo torto aqui e venho aqui por mim e por vocês e pelos meus colegas. É verdade, eu ia falar... Se a minha postura às vezes não é a melhor, eu até reconheço, mas é que eu estou todo torto com uma perna para cima. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma foto da situação dele e vou postar, para vocês verem. O coitado Aí vão me ver de bermuda aqui, dona Magda. Não, mas eu... Não, bermuda é o Chicão que usa. Só a perna dele. Porque as pessoas assim, o Rush tá todo torto. O Rush... Gente, ele tem um trambolho na perna direita. Ele tá com a perna aqui no meu colo. E faço falta, já levei 2 amarelos. Tá com a perna apoiadinha no meu colo agora. Maravilha. Vitorino, faz 2 dias que tu quer falar sobre o ST. Eu queria fugir um pouquinho do coronavírus, que eu não aguento mais esse vírus. Parou, vamos falar um pouco do ST. Coronavírus. Essa semana saiu uma decisão da Justiça aqui no Rio Grande do Sul, uma decisão muito importante. Lembram quando saiu a reforma da Previdência? Eu digo, olha, vão desidratar essa reforma na Justiça. Primeiro porque existe o interesse da Justiça, afinal de contas estão julgando o próprio bolso, né? Então, essa reforma será desgastada e sofreu o primeiro revés essa semana. O Tribunal de Justiça, o desembargador, suspendeu a aplicação de alguns dispositivos da reforma da Previdência, como o teto da contribuição ao INSS, o limite a partir de quando, enfim, assim como também outras decisões que foram tomadas nos autos. A notícia é curta, não vou entrar em maiores detalhes, também não vou dar o nome do desembargador, porque isso é uma decisão que depois vai acabar indo a plenário para ser discutida, enfim. Mas eu avisei aqui, o sistema é muito forte, o sistema se defende, o sistema se protege. Alguém viu aqui o Tropa de Elite 2? Não, sim, viu, sim, né? sim, Você viu qual é a última frase do Tropa de Elite 2? O sistema se protege. Então... anotem, tanto a reforma da Previdência aprovada em Brasília quanto a reforma da Previdência nos estados será muito desidratada pelo Poder Judiciário.
Muito bem. Desidratado ficou o nosso programa também, porque já é final de noite, a gente já tá cansadinho, não tá, cara? Tá Tem mais muito, muito olha aqui, ó. Olá, bancada, um beijo para essas 4 mulheres lindas. Um abraço para os homens. O Atualidade já era meu programa favorito e agora, na quarentena, virou minha atividade mais importante do dia. O programa cada dia melhor, estou a 400 quilômetros, mas pertinho de coração. Abraço, João Moura, de Ijuí. A gente chega longe. Se o João Moura dá pedrada nas colegas, pode. Eu elogiei aqui, fui chamar de tudo. Eu não sei. Vivi para ver o Vitorino implicar comigo por causa do Nietzsche. KKKKK. Agradeço a defesa dos demais e o bom foi vê-lo se descontrair um pouco em momentos tão pesados. Mega beijo a todos. Adriana Brandão. Olha aqui, Magda, tem mais um dado aqui da Espanha. Pessoas de 30 e 49 anos, foram 5.127 casos confirmados da doença. Desse total, 1.028 pessoas foram hospitalizadas. 20% das pessoas. Provavelmente nem todas elas tinham alguma doença. Pensem nisso enquanto eu lhes digo até amanhã. Logo depois do Jornal da Pampa, ao vivo em cores, com mais uma edição do Atualidades Pampa. Beijo. Tchau. Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati.